Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão do Enem de 2019. A questão relata que a figura mostra de forma esquemática uma representação comum de diversos livros e textos sobre eclipse. Apenas analisando essa figura, um estudante pode concluir que os eclipses podem ocorrer 2 vezes a cada volta completa da Lua em torno da Terra. Apesar de a figura levar a essa percepção, algumas informações adicionais são necessárias para se concluir que nem o eclipse solar, nem o lunar ocorre com essa periodicidade. Então a gente tem aqui, nessa posição 1, quando a Lua está nesse local, os raios solares são parcialmente bloqueados e aí você tem a sombra da Lua projetada na Terra, você tem um eclipse solar para aquela localidade. E quando a Lua está aqui na posição 2, você tem a sombra da Terra projetada sobre a Lua, e aí a gente teria o eclipse lunar. Isso seria verdade, então, se você tivesse aqui a Lua girando em torno da Terra, a figura não está em escala, mas a gente pode fazer essa análise, a Lua girando em torno da Terra, e se ela passasse entre, né, se ela estivesse na posição 2, se ela estivesse passando na sombra da Terra, seria eclipse lunar. E se a Lua passasse em frente ao Sol, seria eclipse solar. Como a Lua leva aproximadamente aqui um mês para dar uma volta em torno da Terra, cerca de 28 dias, então haveria sempre um eclipse solar e um eclipse lunar. A gente sabe que isso não acontece, é o que a questão está falando. Que outra informação tem que ser dada, né, para que não ocorra, para que a gente chegue à conclusão que esses eclipses não ocorrem com essa periodicidade. Então, a periodicidade é diferente da possível percepção, 2 vezes por mês um eclipse de cada jeito, devido a qual motivo? Né? Os eclipses noturnos serem imperceptíveis na Terra, não faz o mínimo sentido essa frase. Eclipse noturno só pode acontecer quando você tem o eclipse da Lua, e não é perceptível sim, né? Não tem nada a ver. O plano das órbitas da Terra e Lua serem diferentes, essa é a resposta da questão, nós vamos comentá-la em mais detalhes. Aqui na letra C fala que a distância entre Terra e Lua variar ao longo da órbita. Realmente a distância Terra-Lua varia, apesar dessa figura não mostrar, porque a órbita é elíptica, uma elipse de excentricidade bem baixa, quase circular, mas quando a Lua está mais próxima da Terra, então é chamado de perigeu, e quando a Lua está mais afastada da Terra é chamado de apogeu, então tem um momento que ela está mais próxima, um momento que está mais afastada, mas então não é constante essa distância, né? Ela varia, mas não é por esse motivo que não tem a periodicidade. E os eclipses serem visíveis apenas em parte da superfície também não, né? Tá certo que vai ser visto em certas partes, mas se fossem coplanares, se fossem planos de órbitas iguais, haveria sim um eclipse solar e um lunar todo mês, né? E aqui a letra E fala que o Sol será uma fonte extensa comparado com a Lua. Sim, é uma fonte extensa, é muito maior que a Lua, mas devido à proximidade Terra-Lua, que não está em escala nessa figura, volto a repetir, mas devido à proximidade, a sombra da Lua, o cone da sombra da Lua é capaz de provocar o eclipse solar, e a sombra da Terra sobre a Lua é capaz de provocar o eclipse lunar. A resposta certa é o da letra B. Mas vamos ver aqui, fazer um desenho para mostrar isso, né? Olha só essa figura aqui. Essa figura, fora de escala ilustrativa, mostra que a Terra, em 2 instantes diferentes, eu vou chamar aqui A e B, na sua órbita em torno da Terra. O plano da órbita da Terra é chamado de eclíptica. Eclíptica também é o nome que se dá para o movimento aparente do Sol em torno da Terra. Aqui tem a Terra representada, né, com o equador terrestre, com aqui o plano definido pelo eixo de rotação da Terra, né? Você tem o polo norte geográfico, o polo sul geográfico destacados, e a gente enxerga no céu, que a gente chama de esfera celeste, tem o equador celeste, tem o plano da órbita do Sol, que é eclíptico. Esse plano da órbita do Sol, na trajetória aparente dele em torno da Terra, né, é, na realidade, o fato da Terra estar girando em torno do Sol e ter aqui o plano da órbita da Terra. Esse plano da órbita da Terra não coincide com o plano da órbita da Lua, que pontilhado tem um plano da órbita da Lua, e aqui a Lua em 2 instantes diferentes, 1
e 2. No instante 1, a face iluminada não está sendo vista da Terra. A gente vê a parte da Lua que não está iluminada. Então é Lua nova, certo? E não tem eclipse. Aqui na posição 2, a face da Lua que está sendo iluminada pelo Sol é visível da Terra. Aqui é a Lua cheia e também não tem eclipse. Mas quando a Terra está na posição B e a Lua, de novo aqui, ó, ela está na posição 1 e 2, quando ela estiver na posição 1, a face iluminada da Lua não é vista da Terra, então a gente vê a Lua nova, mas a sombra da Lua é projetada sobre a Terra, então a gente tem um eclipse solar. E na posição 2, depois que a Lua se move aqui no espaço, chega na posição 2, repare que a Lua, ela, antes de entrar nessa parte de sombra, pouco antes e um pouco depois, ela é totalmente iluminada, ou a face totalmente iluminada é visível da Terra. Então a Lua é cheia, mas quando ela passa pela sombra da Lua, da Terra, né? Quando a Lua passa pela sombra da Terra, ela não é mais iluminada, então a gente tem um eclipse lunar. Então, o fato das órbitas não serem coplanares, não serem órbitas no mesmo plano. Então, a resposta é a letra B, certo? E aqui a gente tem até uma outra figura mostrando o eclipse solar. Você tem a órbita aqui da Lua, aqui tem a reta imaginária que liga Sol, Lua e Terra, a gente chama de linha nodal. A Lua está passando pelo nó orbital, ou seja, está passando por essa linha. Aí você tem o eclipse solar. E aqui na outra figura é quando a Lua passa também pela linha nodal, passando pelo nó orbital, só que está na sombra da Terra, então você tem um eclipse lunar. Então, o fato da órbita não ser coplanar, não tem eclipse sempre. Né? Como foi mostrado na figura anterior, você tem uma situação que é a mais comum, de mesmo quando é lua cheia e lua nova, você não tem os eclipses. Então, está aí a resolução de mais uma questão. Um abraço.